Meus amigos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um espaço de entrevista, conversas de futsal em direto novamente aqui no Facebook do Futsal do Portimonense Sporting Clube. Já falámos com todos os jogadores que renovaram para a época 2020-2021. Falta-nos, nesta altura, e em relação ao plantel da época anterior, falta-nos falar com dois jogadores. Hoje vai ser a vez do Bruno Alfarroba, ou Bruno Miguel, ou Bruninho. Vamos ver qual é o nome de guerra que o Bruno mais prefere para que seja esse nome a referência do Bruno. Vamos falar na próxima quinta-feira, 4 de junho, com André Rochato, ele que tem sido o autêntico herói, um autêntico herói nesta fase, desde março, ativamente ligado à luta contra o coronavírus, contra este coronavírus, e obviamente tentando defender os doentes da Covid-19. André Rochato, desde a primeira hora, na linha da frente como enfermeiro. De facto, o gigante jogador do Portimonense tem sido gigante nesta arte de defender e de proteger as pessoas. Hoje vamos falar com Bruno Alfarroba, numa semana em que a Federação Portuguesa de Futebol decidiu alterar os quadros competitivos para a época 2020-2021, e eu vou ser muito sincero, sou muito crítico. É a terceira decisão consecutiva da Federação Portuguesa de Futebol que merece o meu repúdio máximo. Ora, eu vou ser muito sincero, a primeira delas foi dar o dito pelo não dito. Primeiro, no dia 12 de março, viabilizar a Final Eight da Taça de Portugal na Póvoa de Varzim, numa altura em que já era claro que havia problemas a chegar a Portugal, mas nessa altura a Federação decide que há competição à porta fechada, as 8 equipas viajam para o norte, as 8 equipas partilham balneários, as 8 equipas fazem os seus jogos e depois a competição encerra depois dos 4 jogos, e quando já só faltava a meia-final e a final, e numa altura em que, obviamente, muitas equipas estavam já afastadas. Não percebi nem o sim à competição e muito menos o não depois do sim. Depois, a segunda decisão, em relação à qual eu fui muito crítico, o encerramento completo dos quadros competitivos para a época 2019-2020, muito cedo, bem antes de qualquer outras decisões. A Federação decidiu interromper os quadros competitivos e nem sequer dar lugar a que houvesse uma final de campeonato. Finalmente, quando todos sabíamos que Belenenses e Candoso já estavam fora da primeira divisão, a Federação Portuguesa de Futebol, surpreendentemente, decide alargar a Primeira Liga para a época 2020-2021, mantendo Belenenses e Candoso na primeira divisão, duas equipas que estavam completamente fora da luta pela manutenção, completamente com lugar assente na segunda divisão da próxima época. Uma completa injustiça. Mas hoje é dia de falarmos com o Bruno. Eu vou dar agora as boas-vindas ao Nilton Nunes. Boa noite, Nilton. Boa noite, Luiz. Um grande prazer falar com você. Hoje com o Bruno, um guarda-redes. Pela primeira vez teremos aqui um guarda-redes a contar das suas experiências e o mais novo jogador da equipa do Portimonense. Então, com certeza, vai contar daí das suas experiências debaixo das balizas, o que tem acontecido, como tem sido jogar a Primeira Liga, enfim. Está aqui o Bruno, seja muito bem-vindo, Bruno. E, é claro, um grande abraço a todos os amigos que acompanham mais esta live, falando a respeito de futsal, a respeito do Portimonense. Já temos, como disse bem o Luiz, aí acompanhado a história de vários jogadores, e inclusive o próximo que será entrevistado também está nos acompanhando aqui, viu, Bruno? Seu amigo André Rochato está aqui para ver se você responde tudo direitinho, participa e não leva nenhum frango na nossa conversa de hoje, tá bom? Então, assim, eu vou dar ao Luiz o privilégio de lhe fazer a primeira pergunta, até porque ela é pertinente ao momento que vivemos e ao seu futuro em termos de futsal aqui no Algarve. Então, Luiz, é com você. Bora lá, Bruno. Então, a primeira pergunta, antes de mais nada, muito boa noite. Bem-vindo a este Conversas de Futsal. Um grande gosto para nós falar contigo. Eu vou-te fazer 2 em 1 nesta primeira pergunta. A primeira é: qual vai ser o teu futuro para 2020-2021? Qual o clube, qual a camisola que vais envergar?
E já agora, qual destas três é a tua escolha para nome de guerra? Bruninho, Bruno Miguel ou Bruno Alfarroba? Boa noite, Bruno. Boa noite, Luís. O meu nome é Bruno Miguel, como me tratam, e a equipa que eu vou representar vai ser o Portimonense na próxima época. Queria já dar um forte abraço aí a vocês, que espero que esteja tudo bem. E aí por casa também. E este ano espero atingir os meus objetivos na equipa, e ajudar a equipa e concretizar todos os sonhos da equipa, tudo da equipa. Bruno, primeiramente da minha parte, parabéns pela sua renovação de contrato e pela continuidade da sua carreira em termos de futsal no Portimonense. Como nós já falamos aqui, você ainda é muito novo, 21 anos, Bruno Miguel Santos Alfarroba. Um nome pomposo, né? Com um nome desse, você poderia ser até presidente da República, né? Tá bem. Mas, assim, antes de fazer também a minha pergunta, deixa eu só tirar uma curiosidade que, por acaso, eu ainda perguntei para o Luiz e ele também não sabia. O Bruno tem algum parentesco com o João Alfarroba, que durante muitos anos foi roupeiro do Portimonense? Sim, era meu primo. Ah, era seu primo? Ah, sim. Tá certo. Então a história, a ligação com o Portimonense é de longa data já, não é? Vem de longe, né? Tá bom. Agora, Bruno, vamos lá, olha, não tem como. O guarda-redes, ele é um personagem diferente, seja no futebol de 11, seja no futsal. Então eu vou começar com uma pergunta, eu espero que você não se sinta ofendido com esta pergunta, mas, Bruno, me diga uma coisa, muitas vezes o guarda-redes, ele é guarda-redes porque ele não sabia jogar nada na linha. Ele não era um bom ala, ele não era um bom atacante, ele não era um bom defesa. Aí, naqueles jogos de brincadeira, o pessoal fala, olha, vai para a baliza, que você não sabe jogar em lugar nenhum, vai para a baliza. O teu caso é aptidão realmente? É gostar da baliza? É saber que tem condições para jogar e para atuar lá? Ou você também foi daqueles que foi lançado para a baliza porque não tinha condições de jogar na linha? Não, isto vem já da geração do meu pai também. O meu pai também era guarda-redes e já jogou em várias equipas e era guarda-redes de futebol de 11 e eu não me habituei ao futebol de 11 e dediquei-me ao futsal. Bruno, na história antes do Portimonense há dois clubes da cidade também que muito te marcaram. Eu vou fazer-te uma primeira pergunta sobre o Boa Vista. E, mais uma vez, vai ser uma pergunta 2 em 1. Que me recordes um momento marcante da tua vida no Boa Vista e, simultaneamente, que me recordes um jogador que, nessa altura, te tenha enchido as medidas como jovem ao teu lado. Isso é umas perguntas difíceis, não me recordo. E já foi há uns anos bons e não me recordo dessa situação. Olha, Bruno, recorda-me apenas no caso do Boa Vista, em que competição vocês jogavam? Jogávamos no Campeonato Distrital. Ok. Bruno, já temos aqui um grupo grande de pessoas acompanhando a sua entrevista. Tem vários colegas seus. Está aqui o Divanei, está aqui o Marcos Ramos, que faz parte da equipa técnica, o David Gonçalves, não é? Que também é um amigo seu da sua época de base, com certeza, jogaram juntos, não é? E aqui outros, né? João Silva, teu parceiro de baliza também está aqui, todos eles mandando um abraço para você. Agora, tem aqui alguns falando alguma coisa que eu não sei se tem alguma coisa a ver com você ou é alguma conversa entre eles. O Divanei, por exemplo, ele está perguntando qual a melhor isca para pegar roubá-lo. Tem alguma coisa com você essa história? É a melhor isca para pegar o roubá-lo? Isso é sardinha. Mas tem alguma história por trás disso? Não há história nenhuma. Tá certo. Até porque às vezes vocês têm algumas histórias de balneário, não é, Luiz? Que somente essas oportunidades aqui para a gente ouvir, para a gente saber como que aconteceram. Mas uma coisa, o Bruno, quando se joga na base aqui no Algarve, por exemplo, você, né, como já bem lembrou aí o Luiz, você passou pelo Boa Vista, pelo Jejutsu e pelo Portimonense, você fez a base aqui, e a gente percebe que
hoje em dia nós temos poucos jogadores que são do Algarve, talvez para não dizer quase nenhum, não é? Jogador que foi daqui do Algarve e está em um dos grandes clubes, ou foi para o norte do país, onde também há um futsal muito competitivo. Você fez essa base toda aqui. Você pensou em um dia não só ficar aqui pelo Algarve, ou você pensa nisso em algum dia ir para fora, ir para outros horizontes, ir para outras quadras, ou a tua formação, até porque, como você falou, você é um histórico do Portimonense, né? É um alfarroba, você disse que seu pai também foi um guarda-redes, ou o teu futuro, o teu sonho está enraizado também aqui no Algarve? Por enquanto puder participar no Portimonense e estar no Portimonense, espero estar aqui, estou perto da família. Surgir uma coisa para seguir em frente, claro, e depois veremos, né? Isso é no futuro. Agora não posso estar para já pensar neste ano, para alcançar os objetivos que tenho em mente, e depois logo se vê no futuro. Bruno, o Boa Vista estava muito longe da tua memória, e a Jejupes, onde jogaste antes do Portimonense, faço-te a mesma pergunta. Se algum colega na altura era um jogador para o qual olhavas com uma clara perspectiva do futuro, e qual o grande momento que viveste na Jejupes? O grande momento que vivi na Jejupes foi ser bicampeão também. Fui bicampeão na Jejupes. Comecei-me a dedicar mais ao futsal na Jejupes no primeiro ano. E depois tinha os guarda-redes, tinha treinadores e tinha um guarda-redes que gostava muito. E comecei a olhar por ele, que era o Ivo Gonçalves, e comecei a ir atrás dele e a treinar com eles por cima e nunca desistir. Bruno, tem alguns amigos seus aqui dizendo algumas coisas a seu respeito que eu acho que você tem o direito de se defender. Por exemplo, dizem que nos treinos você leva uns peixes de borla para dar para o Filipinho, e dizem também que a equipe do Filipinho sempre ganha porque você facilita a vida dele. E sabe quem disse isso? Agora que vai te complicar. Quem disse isso foi um senhor chamado Pedro Moreira. O que você diz a respeito disso? O que você diz? Você facilita a vida da equipa do Filipinho? Claro, facilito. O Filipinho é um grande amigo, é o meu rabolete da equipa, e quando puder ajudar eu ajudo. Isso pelo jeito não é justo, porque tem muita gente reclamando aqui, viu? Tem muita gente a reclamar. Mas ainda bem que o Filipinho já não está no Brunhosa, não é? Senão a coisa complicava-se. Vai lá. Ô Bruno, já que você comentou aí agora há pouco a respeito de família, qual é o apoio, como é a forma que a tua família trabalha com você em termos de continuidade, de incentivo, de tornar a vida tua mais fácil em termos de jogar futsal a nível profissional como você joga hoje? Qual a importância da sua família nesse processo todo? A minha família está muito orgulhosa de mim. Não esperavam de estar aqui. Sempre disse que estava de jogar num clube acima, no topo do futsal. Esperei sempre por um momento, fui treinando, fui me dedicando. Quando o Mister me chamou na segunda divisão, e eu disse que queria seguir em frente, e ainda joguei alguns jogos na segunda divisão. O Mister Pedro Moreira disse fui lá chamado, né? E o Mister Moreira acreditou em mim e fui jogando. Bruno, essa passagem da Jejupes para o Portimonense, na altura, explica-me o que sentiste, qual a razão de um novo passo na carreira, e fala-me da primeira pessoa no Portimonense que te abriu as portas e que foi importante para ti. Tenho a agradecer ao Mr. Zica e ao Mr. Espanhol, foram eles que me abriram as portas, ao Mr. Pedro Moreira, que eu tinha falado com ele, e era de ser guarda-redes nos treinos de captação. Fui-me esforçando, fui trabalhando, fui
me dedicando mais, e depois o Mister veio, o Mister Zica, e disse que eu ia assinar, e foi desde aí que comecei no Portimonense. Bruno, a gente sabe que a função de guarda-redes, tudo é diferenciado. A preparação física é diferenciada. Você tem que ser trabalhado especificamente em impulsão, em elasticidade, em reflexo. É diferenciado dentro da preparação do jovem. Você entende que você recebeu e recebe ainda uma preparação bem específica que ajudou a te formar, que ajudou a te dar essa condição? Porque hoje você, com 21 anos, ainda novo, já faz parte da primeira liga do futsal português, já jogou, já teve experiência, inclusive, de estar jogando contra os grandes, de estar em quadra contra os grandes. Mas você entende que a preparação que você teve foi suficiente para te trazer onde você está? Ou, de repente, ainda faltou alguma coisa, você poderia, de alguma outra forma, ter recebido um tratamento diferente para poder ir mais longe? Ô, Nilton, ainda falta treinar muito. Isto não é do dia para a noite que a gente faz isto, a gente tem que treinar, e quanto mais treinar a gente vai melhorar todos os aspectos, e temos que, por exemplo, os erros temos que melhorar cada dia. Temos treinos todos os dias para melhorar os erros, por exemplo, a maturidade, que é mais maturidade na primeira liga que na segunda ou da distrital. Já joguei na Taça Nacional e em Júnior, e é tudo diferente da distrital para a segunda divisão e para a primeira divisão. Bruno, a Taça Nacional nos Júniores foi um grande momento. Fala-me um pouco dessa competição desse ano, que foi muito bom. Por acaso foi, Luís. Tivemos a sorte de ir às ilhas também. Foi uma viagem muito bonita. Nunca tinha andado de avião e estava com receio. E fomos lá, fomos bem recebidos. Estivemos no centro de estágio do Marítimo. E são outras experiências a nível do distrital. No distrital andamos daqui até Faro, do Portimão até Faro. E a Taça Nacional vamos daqui até ao norte do país, e até podemos ir aos arquipélagos. Bruno, você tem falado aí muito da sua posição de guarda-redes, aquilo que você tem desempenhado hoje como jogador, e você tem um companheiro, quer dizer, tinha, não é? Mas que está aqui mandando mensagens e, como diria lá em Alvor, ele não se cala. É o João Silva. Eu não sei porque eles estão insistindo muito. Ele está perguntando assim, e o desenho, mano? Eu quero ver ele falar do desenho. Que desenho é esse? Isso foi uma boneca que eles me deram para desenhar. Isso, e depois eu logo mando a foto para eles. Agora não atendo. Mas desenhou ou não desenhou a boneca? Ainda não. Mas está guardada. Tá certo. E desenhada eu mostrava. E eles falando aqui a respeito de que você é o homem da pesca. Se não fosse o homem da baliza, era literalmente o homem da pesca, o homem do peixe, o homem que está sempre envolvido com a pesca. É verdade isso? É o seu relax nas horas vagas? Claro que é. Gosto muito de ir à pesca, e para mim não há coisa melhor que ir à pesca a nascer o futebol. Todos os tempos livres que eu tenho, vou à pesca. Até pode ser meia hora, uma hora, eu vou. E já agora, Bruno, sobre a pesca no barco, à beira-mar, mergulhas, não mergulhas? Fala-me um pouco da tua arte. Não, eu gosto muito de pescar na Costa Norte, Costa Vicentina, por aí afora. Gosto mais de pescar nas rochas, fazer pesca à piada. É a minha pesca favorita. Bruno, por falar em pesca, não é? Não sei o que você pensa em termos de futuro. É claro que, como nós já falamos aqui, você é muito novo, 21 anos, tem uma carreira toda pela frente. Você tem aí ao seu lado hoje jogadores como o Divanei, Paulinho, que são jogadores mais experientes dentro do futsal, jogadores que já
tiveram uma grande vivência, grandes resultados na vida dele, e hoje são senhores do futsal e praticamente conquistaram a vida deles dentro do futsal e através do futsal. Você sonha em realmente manter-se, crescer dentro disso, ou você pretende também estudar, pretende uma outra formação, pretende buscar uma direção dentro de algo relacionado a estudos? Ou a ênfase vai ser mesmo o futsal na tua vida? Pois, eu quero seguir este sonho, Milton. Quero seguir no futsal, quero chegar o mais longe possível, dentro dos possíveis. Espero bem que vá muito longe no futsal. Eu quero ser jogador profissional e quero lutar por a minha vida a nível de jogador. Bom, Bruno, há pouco o Nilton falou do João Silva, um grande senhor, um grande jogador, uma pessoa que vai ficar e que está no coração de todos nós. Ele fez uma época espetacular na segunda Liga, foi um dos esteios do Portimonense para a subida e faz também uma grande época na Primeira Liga. A pergunta que te faço em relação ao João é, como pessoa e como jogador, o que é que tens a dizer à pessoa, ao jogador, e o que é que aprendeste com ele? Aprendi muita coisa com o João, ele ensinou-me bastante e é uma excelente pessoa, não tenho nada a apontar dele. O João é um guarda-redes, eu gosto muito de como ele defende e ele tem, entre os postos é muito forte. E não tenho assim nada a dizer, eu tenho ensinado bastante, ensinou-me que tenho pena de eu ir embora, gostava que ele continuasse. Bruno, você falou a respeito aí agora do João, fazendo um comentário a respeito das qualidades dele. Você, como guarda-redes, na verdade, nós tivemos jogar pouco, não é? Principalmente em Primeira Liga, nós tivemos jogar pouco. Você teve grande experiência na base, inclusive era o capitão da equipa, o que significa, evidentemente, que você tinha maturidade, tinha liderança, mas é claro que quando chega numa equipa já formada, como era o Portimonense, com grandes jogadores, você tinha ali na concorrência o próprio João, não é? Enfim, e também houve um momento que nós tínhamos ali dois guarda-redes, além do João tinha o Thiago Soares, que ficou por pouco tempo, aquele brasileiro, não é? São dois guarda-redes de características diferentes. O João é um guarda-redes que utiliza muito as mãos, utiliza muito dos braços, e o Thiago era um guarda-redes que utiliza muito das pernas, ele joga muito com as pernas, mesmo para fazer defesas. Você é um guarda-redes que a gente pode dizer qual é a tua linha de defesa? Você é daquele guarda-redes que utiliza mais a elasticidade das pernas, tentando fazer o bloqueio da bola, ou você utiliza mais os braços, como é o caso do João, que se assemelha um pouco mais ao guarda-rede do futebol de campo? Você se assemelha a quem? Eu utilizo muitas pernas para jogar, para defender, então, e bolas baixas na eletricidade. E entre os postos, pois tenho muitos defeitos com os pés, tenho que aprender muito mais. E ao longo do tempo vou aprendendo. E é isso, não tenho mais nada a dizer, então. Bruno, há um senhor que te dá muito na cabeça e que te bombardeia muito com bolas a partir do seu pé esquerdo, que muitas vezes é um pé esquerdo fulminante. Que palavras para o Nelson Ferreira? Nelson Ferreira. Nelson Ferreira é bom treinador. Ele especifica muito bem e tem-me ensinado bastante também. Tenho aprendido muito com ele e é um grande amigo e tenta sempre ajudar os mais próximos dele. Bruno, existe algum guarda-redes hoje dentro do futsal português ou no nível mundial também, que de repente você gosta de assistir jogos dele, de que você fica observando o jeito como ele atua, como ele age, como ele reage diante das jogadas, das circunstâncias? Você se espelha em algum guarda-redes que está em atividade hoje, ou até mesmo algum que já parou? Você tem esse hábito? E quem seria esse guarda-redes?
é o Guita, do Sporting. Eu baseio muito nele e gosto de ver ele a jogar. Ele joga muito bem com os pés e é um grande guarda-redes. E eu tento seguir, vejo muitos vídeos dele, mesmo os treinos, tudo dele. Vejo os jogos. E aqui, Bruno, durante a formação no Portimonense esteve o Pepinho, esteve o Jorge Águas, esteve o Libano, estiveram outros guarda-redes. Havia assim algum jogador que te servia de referência para a tua formação aqui? O Pepinho e o Pacheco também foram os que eu lidei mais quando fui aos séniores na segunda divisão, foi os que eu lidei mais. O Libano não joguei, não treinei com ele, nem joguei. Bruno, nós temos aqui grandes amigos seus mais chegando aqui, tá, o João Paulo Jerônimo está aqui também, e o Pedro Moreira não para de escrever, tá pegando o seu pé aqui, mas vai lá. Né? O João Paulo também, meu grande maninho, és o maior, e ele está dizendo aqui que é o pá preto de Alvor, também é bom. Não entendi o que ele quis dizer com isso, mas tá aí, tá mandado o recado. Tem muita gente mandando abraço para você, seus amigos todos. A gente está aqui acompanhando o Bruno Alfarroba, contando um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua pouca experiência, no sentido de idade até que tem, não é? Mas a gente sabe que ainda tem muito a dar pelo futsal do Portimonense, e em especial pelo futsal de Portugal como um todo. Agora, Bruno, uma coisa, a posição do guarda-redes é uma posição ingrata. Você, de vez em quando, chega em casa e pensa assim, pô, guarda-redes eu sou. Porque assim, imagina num jogo de futsal. Nós temos aqui vários amigos seus e vamos dizer aqui, o Filipinho está lá na frente, ele perde a bola, a consequência pode não ser tão grande. Está aqui João Paulo Jerônimo, seu amigo também, ele está ali no meio da quadra, ele perde a bola, tem alguém para ajudá-lo. Mas o guarda-redes, ele é aquele elemento que não pode falhar. Porque uma falha do guarda-redes automaticamente significa um golo. Então, de repente, você pensa isso, é ingrato ser guarda-redes? É verdade. A gente, os erros calham sempre para nós, os erros que a equipa dá, e se a gente erra, também sofremos o gol. Aí é que está. Bruno, este percurso que foste acompanhando também na segunda liga teve vários jogadores ligados à cidade, ligados a Alvor, ligados a Portimão. Vou-te lembrar aqui alguns nomes e fala-me nesta altura da importância que tiveram na tua vida e no teu crescimento enquanto jogador. Jogadores da terra como o João Duarte, como o João Paulo, como o Ricardo Páscoa, como é que eles te foram ajudando, a par do Filipinho, do Rochato, do Pedro Serra. Como é que foi viver ao lado destes craques, destes jogadores que vestiam a camisola e que amavam muito a camisola também e que eram símbolos da terra? Foi bom, eles também tentaram me ajudar e também não tive muito tempo com eles, eu ia lá de vez em quando também. O mister chamava-me de vez em quando, treinava pouco com eles e não tinha assim muita ligação, mas quando ia lá eles tentavam me ajudar. O Páscoa já tinha jogado com ele antes, na Jajups, e já conheço o Páscoa desde o tempo da Jajups. Bruno, com certeza você já teve vários jogos, até por isso que nós estamos a falar aqui na base, jogos decisivos, já conquistou títulos, e a gente não pode só pensar no Bruno, que hoje está numa equipe da Primeira Liga, mas você tem toda uma história. Olhando para a tua história, eu vou te perguntar uma coisa boa e uma nem tão boa. A boa é o seguinte, qual foi o jogo que você se lembra, que você, quando saiu de quadra, você pensou assim, eu fui o maior nesse jogo hoje? Aquele jogo que você percebe que defendeu tudo, que quem estava ali, que você não errou. Sabe aquele jogo que, quando você lembra, você pensa assim, eu queria ter sido assim, eu quero ser assim em todos os jogos. Qual foi esse jogo? Mas também deixa eu fazer o outro lado da moeda. Qual foi o maior frango que você já levou na sua vida? O maior frango, não. Acho que foi no jogo de treino com o Albufeira do Walter Canhoto.
pontapé bicicleta. E frango, aquilo não é frango, mas é considerado, para mim é considerado, foi um erro meu. E o melhor jogo foi o Unas Jujubes, que fiz contra ainda era a equipa da Albufeira. Foi esse o melhor jogo que eu fiz até o dia 2. Bruno, vou-te perguntar aqui sobre 2 jogos e sobre as emoções que sentiste e sobre a forma como os viveste. Por um lado, naturalmente, o jogo do Estoril, em que o Portimonense subiu à primeira divisão. Lembra-me pedaços desse jogo e desse dia, aliás, e alguns sentimentos que te foram invadindo durante esse dia. E, naturalmente, aquele jogo que marca o começo da primeira divisão, que ainda por cima é em Lisboa, frente ao Sporting e no João Rocha. Que sentimentos é que te lembras de sentires nesses 2 dias tão especiais? No jogo contra o Sporting foi muito bom, nem estava a acreditar que estava lá, porque as experiências são outras. E na subida da divisão não pude ir lá em cima, ao Estoril, e estava a ouvir o relato cá em Portimão, né? E por acaso estava no carro, e estava a dizer que o jogo acabasse no outro lado. E quando soube que o Portimonense subiu, estava à espera que eles chegassem para ir à Câmara Municipal esperar por eles. Bruno, uma coisa que a gente já viu acontecer em várias equipas é um rodízio de guarda-redes. Então, eu vou até um pouco trazer à sua memória algo que realmente você deva saber, conhecer. O Portimonense ele já teve uma altura que ele tinha 2 guarda-redes, Pepinho e o Hugo Pacheco. E naquele momento era feito um rodízio naqueles penúltimos campeonatos que os 2 estavam juntos. Um jogava meio tempo, outro jogava mais meio tempo. Eu não sei se o Luiz se lembra dessa história, e até mesmo se o Luiz concorda comigo, mas houve um momento que o Pedro Moreira efetivou o Pepinho como o titular da posição. E o Pepinho, na minha opinião, foi naquele momento o que de melhor o Portimonense poderia ter como guarda-redes. Ele fez um campeonato fantástico, fabuloso, foi realmente um dos destaques naquele ano, porque deixou de haver aquele rodízio que muitas vezes não consegue formar, preparar e determinar alguém para se estabelecer alguém que a partir desse momento assumiria a posição, e esse alguém ganhou credibilidade, ganhou mais confiança e foi para isso. Você é a favor deste rodízio? Um guarda-redes joga meio tempo, outro guarda-redes joga outro meio tempo, ou você acha que mesmo que você seja aquele que está no banco, o que deve acontecer é um guarda-redes ter a posição definida e o outro guarda-redes ser aquele que vai ficar no banco até que surja uma oportunidade? A sua opinião qual é? Sim, para já, por exemplo, aconteceu comigo este ano. Eu preferia que o João jogasse os jogos todos. Eu só de estar no banco e gosto de apreciar os jogos e ver os jogos para aprender. E não gosto de cá jogar meio tempo. Não acho isso bem, porque se um guarda-redes está dentro do jogo e depois vem o outro, pode dar mais indicações, e por isso prefiro que seja o jogo todo o mesmo guarda-redes, só caso algo se passe, por exemplo, lesão. Sim. Não sou de acordo com jogar meias partes. Bruno, nesta época acabaste por viver diferentes situações. O início da época em que estava o Tiago Soares contigo e com o João Silva. Depois o Tiago Soares foi embora. Acabaste por dividir a baliza com o João e eram claramente os 2 guarda-redes da equipa. Depois, novamente, tu, o João e outro guarda-redes, neste caso o Hulk. Como é que foi viver a chegada e a saída destes 2 guarda-redes brasileiros? E como é que foi dividir a baliza com o João Silva? E, obviamente, treinar com a intensidade e o ritmo que esta equipa tinha na primeira divisão. É tudo diferente na primeira divisão. A gente treinava de manhã e à tarde. Não posso falar do Tiago, que eu não treinei muito
com o Tiago, nem tive muita ligação com o Tiago porque a minha vida de trabalho também não me permitia. E é isso. Por exemplo, o Hugo também é um bom guarda-redes, jogar com os pés e entre os postos também. Não sei, depois com o Tiago não tenho muita ligação, Luís. Como guarda-redes, Bruno, você, e agora há pouco a gente dizia isso, eu acho que o Portimonense nas últimas épocas sempre foi bem servido de guarda-redes. Desde a altura que eu possa me lembrar do Pepinho fazendo um excelente campeonato, e depois dele já veio o João, que chegou e não só pelo seu jeito de jogar, mas pela sua postura fora de campo também, conquistou os portimonenses, e realmente é uma pessoa muito querida aqui. E a gente está vendo aí chegar aí o Guta, não é? Que talvez muitos adeptos do Portimonense nem saibam direito quem ele é, quais as características dele, e é evidente que ele chega para jogar também, vem com uma grande experiência. Nós já vimos até o próprio Filipinho fazer comentários sobre ele, de ser um excelente guarda-redes. Você já viu o Guta? O que você poderia dizer dele para o adepto portimonense ter uma noção um pouco maior de quem é o Guta, como são as características dele, as qualidades dele, e o que você espera dessa relação com ele, dividindo com você a baliza do Portimonense? Nilton, espero ter uma boa ligação com ele, né? Com todo o resto da equipa. Pois sabia que ele jogava no Sassueiros e também já ouvi dizer que é um bom guarda-redes, mas nunca vi ele jogar. Não posso estar aqui a dizer ao A ou B, porque não vi ele ainda a atuar e quer dividir o balneário com ele e para ele me poder também ajudar. Também eu pretendo, né, ver da segunda divisão. Se eu pretender me ajudar, né? Isso vai com todas as pessoas. Espero que eu faça uma boa época também, ao lado da gente, e que os portimonenses acreditem nele. Bruno, quando o presidente Fernando Rocha esteve aqui, ficámos claramente com a sensação que o João Silva ficaria na baliza, e eu próprio acabei por comentar, quando foi assumida a contratação de Guta, que o Portimonense ficava com, neste caso, 3 grandes guarda-redes. O teu caso, um guarda-redes mais novo, ainda com grande margem de progressão, e o João Silva e o Guta, 2 guarda-redes de grande qualidade, guarda-redes feitos. Nessa altura, se pudesse escolher, preferirias, neste caso, que o João Silva ficasse e ser uma luta a 3, ou o teu objetivo este ano é claramente poder disputar a baliza também como titular? Luís, isso é uma pergunta muito difícil, pois eu já tenho experiência. Isto é a primeira divisão, não é muito fácil e eu tenho que aprender muito para poder ser titular, né? E para jogar alguns jogos também preciso trabalhar muito. E é assim, não posso estar aqui a dizer. Com os treinos vai-se lá, com os treinos pode-se ir lá. Agora, sem treinar, não se vai a lado nenhum. Bruno, você falou aí agora de observar, não é, esses outros guarda-redes que tem. Esse é o teu momento, como o Luiz bem lembrou, você tem ainda muito tempo para evoluir, muito tempo para aprender, mas, por outro lado, vai chegar um momento que você não pode ser um sujeito passivo dessa história, não é? Aquele que vai assumir uma eterna posição de aguardar os outros que chegam, os outros que vêm de fora, com um nome já tarimbado, um nome já definido como um nome de sucesso debaixo das balizas. Você percebe que, apesar dos 21 anos agora, vamos olhar para o teu histórico, vindo desde base como guarda-redes, teve toda uma formação e uma preparação nesta posição, chegou a uma equipa na primeira divisão muito cedo, muito rápido,
E é claro que isso vai te dar uma experiência que outros ainda não têm. Você vai chegar antes. Você imagina que talvez daqui a quanto tempo você vai poder chegar para o Pedro Moreira e falar: Pedro Moreira, a partir de hoje eu quero ser o titular dessa equipa. E é claro que eu sei que você não vai fazer isso, não é? Mas vai chegar um momento que você vai ter que se impor no sentido, estou preparado. Você acha que está longe? Está muito longe disso ainda, Bruno? Não, mas espero também não vá muito tempo, Newton. Espero que seja o mais brevemente possível. E vou treinar Bruno, para isso. Falaste nas diferenças. Vou-te fazer uma pergunta sobre os treinos. Que diferenças principais entre o treinar para a Taça Nacional de Júniores, entre o treinar para ser campeão da segunda divisão e entre o treinar para jogar na primeira divisão? Apresenta aí algumas diferenças que foste sentindo. Para treinar para a Taça Nacional, treinava 3 vezes por semana. Na segunda divisão, pois ia quando o Mister me chamava. E na primeira, treino todos os dias, de manhã e à noite. A diferença que tem é mais competitividade na Primeira Liga do que da Taça Nacional, como é óbvio. Qual a sensação, Bruno, de jogar numa equipa que, conforme diz o Mister Pedro, tem um sexto jogador tão forte, tão potente, tão ativo, que carrega a equipa nas costas muitas vezes, e a gente sempre vê nos jogos que nós acompanhamos, principalmente aqui em Portimão, realmente é uma equipa que tem um grupo de adeptos diferenciados, porque realmente participam, entram no jogo. Isso para vocês que estão ali dentro, mesmo vocês estando no banco, qual o peso que você sente com adeptos dessa forma a impulsionar a equipa do Portimonense? É muito bom, o ambiente cria-se outro, dá mais raça para a gente poder jogar e dá outra motivação, mesmo fora do normal, estar com o apoio do que, por exemplo, jogar uma porta fechada. Bruno, um aspecto marcante desta época, e neste caso tu que chegaste à primeira divisão, foi naturalmente o facto do Portimonense passar a jogar nos maiores palcos de Portugal, passar a viajar na véspera dos jogos, a dormir em hotéis, a comer em restaurantes de qualidade. Como é que foi viver essas experiências todas? Que marcas ficaram de um ano a esse nível, obviamente, tão rico? A época estava tudo a correr bem, tínhamos passado na Final 8, estávamos à espera, mas tudo correu ao contrário, né? E as experiências são outras, jogos como uma equipa profissional, a gente somos profissionais, basicamente, né? E, por exemplo, a gente ia na segunda divisão, ou íamos no dia dos jogos, o descanso na Primeira Liga é diferente, temos mais tempo para descansar, é tudo diferente. Não sei especificar isso. Agora, é tudo diferente, mas quando você chegou à Primeira Liga, é evidente que até nós, que também estamos de fora, mas que não vivemos tanta intensidade de jogar na Primeira Liga, como vocês, os jogadores, como preparadores, enfim, como vocês que vivem isso intensamente. Nós, do lado de fora, também sentimos uma grande clareza do que é uma Primeira Liga, do que é uma Segunda Liga, do que é uma Distrital. Há uma grande diferença. O que mais te chamou a atenção, positivamente, para você pensar assim: eu nunca mais quero sair da Primeira Liga? O que foi que te chamou mais atenção no aspecto positivo, que você mais gostou de estar na Primeira Liga do futsal português? É tudo, Newton. Por exemplo, os jogos são mais competitivos, é muita raça, é um futsal diferente da segunda divisão, é tudo diferente. É mais
mais trabalho temos para fazer, temos de organizar melhor a equipa, não é como jogar na Distrital. E já agora, Bruno, que gozo é que te deu ver jogadores, teus companheiros, já de alguns anos, a fazerem uma primeira época na primeira divisão tão boa como o André Rochato e o Filipinho e como o Pedro Serra, que fizeram uma época espetacular. Que gozo de particular te deu ver que amigos e jogadores da terra se exibiam ao mais alto nível na maior liga portuguesa? Eles são grandes jogadores, têm muito potencial. O Filipinho, o Rochato é um grande pivô. Gosto muito de ver o Rochato jogar. O Filipinho, o Pedro Serra, são malta rija, são com muito potencial e não, isto é mesmo assim, isto temos de treinar e os da terra também valem ouro, ao Luís. Bruno, da minha parte, eu gostaria de só fazer uma última colocação, mas baseada aqui numa mensagem do Sérgio Carolino. Não sei se você conhece, é uma pessoa que está mandando uma mensagem aqui para você. E eu gostaria de saber se, baseado nessa mensagem, você concorda com eles, se você diz que realmente é isso, porque é uma mensagem que fala de futuro, que fala de condição, que fala de esperança, que fala daquilo que você pode conquistar. Então ele diz assim: mostra o que vales. Cabeça no sítio. Olha o que ele diz aqui. Cabeça no sítio, porque a oportunidade vai aparecer. Você concorda com essa mensagem que o Sérgio Carolino manda para você? É verdade. Concordo com ele. Ele também é um grande amigo e dá-me muitas opiniões. Falo com ele sobre o futsal muitas vezes e ele dá muitos conselhos e tenho a concordar com isso que ele diz. Ô, Nilton. Cabeça no sítio. Cabeça no sítio. Muito bem, vamos. Isto passa a correr, como sempre. São 22 horas e 51 minutos. É hora de entrarmos na pressão alta. A pressão alta, já sabes, vamos-te lançar 2 nomes ou vamos-te colocar perante uma situação em que tens de fazer uma escolha e, obviamente, a resposta nem sempre é fácil. Obviamente, Bruno, tu és muito jovem ainda, mas na história do futebol português e na história do futsal português, houve vários guarda-redes como tu, que fizeram a formação do clube e depois acabaram por ser lançados às feras. Vou-te dar aqui alguns nomes. Não sei se te recordas deles, mas vais fazer uma escolha em função do que te lembras, ok? Os nomes que te vou dar são apenas guarda-redes e todos eles foram lançados, repito, às feras, praticamente como com a tua idade, mais ou menos. Então pronto, no Sporting, no futebol, Rui Patrício ou Luís Maximiano? Rui Patrício. Há muitos anos atrás, não sei se viste vídeos, se calhar não, mas havia 2 grandes guarda-redes, um no Benfica, outro no Sporting, ambos também lançados muito jovens. No Benfica, estamos a falar dos anos 80, chamava-se Bento. E no Sporting chamava-se Damas. Não sei se viste alguns vídeos ou se ouviste algumas histórias do teu pai sobre eles. Mas se ouviste, qual dos 2 escolhias? Bento, do Benfica, ou Damas, do Sporting? O Damas, do Sporting. Muito bem. Já nos tempos mais recentes, houve um grande guarda-redes em Portugal, que também foi lançado muito jovem, como tu. Eu vou fazer aqui uma comparação estranha, mas mais uma vez vou lançar 2 nomes. Esse nome, em Portugal, jogava no Porto, era Vítor Bahia. Não sei se te lembras do Vítor Bahia. O nome que te vou lançar em oposição é outro guarda-redes que chegou ao Porto, vindo do União de Leiria e pegou destaca. Chamava-se Elton. Entre Vítor Bahia e Elton, quem escolhes tu? São perguntas difíceis, não. Mas por
Porque já vi vídeos, para mim só eram os dois grandes guarda-redes e para mim era o Vítor Bahia. Muito bem, muito bem. Então vamos para a memória dos guarda-redes que tiveste na formação. Não é fácil esta escolha, até porque eu sei que tu gostas muito deles, mas Pepinho e Hugo Pacheco. Pepinho. E já agora, falaste nele há pouco, eu vou-te pedir, destes nomes, qual é que tu achas que é uma principal referência para ti, atualmente? Bebé, Cristiano, Guita ou Roncaglio? Guita. Muito bem, muito bem. Então vou passar a bola para o Nilton. Vamos lá, bora lá. Vamos fazer esse guarda-redes agarrar tudo aí que tem direito. As minhas perguntas também vão na linha de história de guarda-redes. Porque eu não sei se você... Olha, eu vou te confessar uma coisa, viu, Bruno? O dia que você quiser algum conselho, alguma coisa, pode perguntar para mim, porque eu já fui guarda-redes, tá? Não fui lá, né? Assim como você, mas eu gostava de jogar no gol. Eu tinha lá minhas virtudes também, tá bom? Então, qualquer experiência que você precisar, pode contar com a gente ali, que a gente deixa o microfone de lado e vai te dar uma ajuda. Mas, enfim, em termos de guarda-redes, Portugal sempre foi um país bem servido de guarda-redes. Na minha opinião, na minha visão, desde o tempo que eu conheço o futebol português, e é claro que a gente está englobando o futebol também, porque a posição guarda-redes é uma posição extremamente charmosa, vamos dizer assim, né? Você se lembra de dois deles que fizeram e conquistaram feitos, podemos dizer, notáveis. Um deles é o Rui Patrício, em especial pelo título de campeão europeu, que ele ajudou a seleção portuguesa a conquistar. O outro dele, o Ricardo, que ele não conquistou o título, mas ele se tornou um guarda-redes marcante pela forma como ele defendeu aqueles pênaltis tão importantes, como ele marcou golos de pênalti em jogos decisivos do Campeonato Europeu também. Qual desses dois guarda-redes hoje te chamaria mais a atenção para dizer assim, olha, se eu tivesse que ser como um deles, eu gostaria de ser Rui Patrício ou Ricardo? O Rui Patrício. Não sei se o Nilton ficou sem conexão. Alô? Provavelmente sim, Bruno. Vou-te lançar então aqui, na sequência do que estávamos a falar, eu vou-te virar agora a pergunta ao contrário. Dos jogadores mais goleadores do futsal nacional, vou-te dar aqui dois conjuntos e vais-me dizer qual daqueles é que te assusta mais. É que tu pensas que é mais forte como pivô. Fitz, do Benfica, ou o Cardinal, do Sporting? O Cardinal. E vou dar ao Nilton outra vez que já voltou. Vamos lá, estou aqui de volta. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que esta vai ser a mais fácil de você responder, mas não há como escapar desta pergunta aqui nesse programa. Eu vou te dar duas opções. Você prefere um frango na baliza ou o frango das Cardosas? O frango das Cardosas. Isso é muito óbvio. Você também é frequentador assíduo da churrascaria, também é melhor levar um frango por lá, não é? Claro. Tá certo. Me diga uma coisa, ser guarda-redes é um sonho ou é um pesadelo? É um sonho. Um sonho. É um céu ou é um inferno? É o céu. Te deixa dormir ou te deixa acordado? Deixa dormir ou deixa acordado? Ser guarda-redes. Pá, isso é difícil de responder.
Mas deixa dormir. Já perdeu o sono alguma vez por causa de um jogo? Ou antes ou depois? Já, muitas vezes. Te influencia. Por exemplo, este ano. Qual deles? Com o Sporting e com o Benfica, com... Mas não dormiu antes ou depois? Dormi mal nas noites anteriores desses jogos. Você já tinha uma noção que você iria a campo? Não. Como foi o momento que o Pedro Moreira olhou para você e falou: miúdo, vai para a baliza? Qual foi a sensação? Foi muito boa e um bocado de ansiedade. Isso, a ansiedade subiu logo à parte de cima, porque Agora... sofro muito da ansiedade e... Fala. Agora, nestes 2 jogos que você entrou, a minha última pergunta, Luiz, nesses 2 jogos que você entrou, quando você entrou em campo, a equipe do Portimonense já perdia os 2 jogos, certo? Era isso, não é? Isso, de certa forma, te trouxe assim um certo, não vou dizer alívio, mas um peso menor sobre as suas costas, porque você sabia que milagres você já não ia fazer mais, mas era só pelo menos manter aquele resultado, pelo menos fazer o melhor que você poderia fazer, ou não? Em função do resultado, você foi para campo querendo alterar aquilo tudo. Pois, se pudesse alterar, claro que queria alterar, né, Nilton? Mas a gente luta sempre para defender a equipa. Olá, Luiz. Bom, vamos então para a última rúbrica desta entrevista. São 23 horas e 1 minuto. Estamos na reta final desta conversa muito boa com o Bruno Miguel. E vamos para o completa frase, Bruno. Eu queria que tu me dissesses qual foi a tua primeira reação quando estavas a ouvir o relato e ouviste que o jogo em São João tinha acabado. Qual foi a tua primeiríssima reação? Foi ligar para o meu pai e não estava a acreditar e depois comecei a falar com ele. Estava dentro do carro, saí dentro do carro e comecei a abanar o carro e fui apitar por aí. E já agora, qual foi a primeira reação dele quando disseste, olha, subimos, pai? Não, ele estava no Estoril. Ele estava no Estoril. Ele estava no Estoril, ok. Eu também estava muito já agora... contente. Exatamente. Olha, a próxima deixa é exatamente nesse jogo em Alvalade, no pavilhão João Rocha. Descreve-me a primeira sensação quando entraste para o aquecimento e viste aquele pavilhão majestoso. É muito diferente, Luís. Aquilo é um pavilhão que mete respeito a nível nacional. É um pavilhão grande, é um pavilhão muito bom. E o público em si também é diferente, é mais rígido. É outra modalidade. É mesmo, não tem como explicar. Vou-te lançar de 4 desafios de finais para te completares a frase sobre 4 pessoas, 4 jogadores que estiveram muito perto de ti e que acabaram por sair do Portimonense. Eu te pergunto-te o que é que sentiste ou de outra forma, que mensagem é que queres dar a eles? O primeiro nome, João Paulo Jerónimo. Tenho falado com o João Paulo e também gosto de ver o João Paulo jogar. É um bom fixo e quero desejar boa sorte para a próxima época e um forte abraço. Peço tu mesmo para o Ricardo Páscoa. As mesmas palavras para ele e que sejam felizes e consigam ajudar o clube para onde vão. Agora 2 nomes que não temos certezas ou não sabemos, mas independentemente do que vier a acontecer, que mensagem é que tens para eles? Um deles, Luís Faci, e o outro, João Silva.
João Silva, quero agradecer por tudo, o que ele fez por mim e me ajudou. E quero desejar a maior sorte do mundo e que eu tenha muitas felicidades na próxima época. E ao Luís Fassi também, não sei nada dele ainda, e também quero lhe desejar um abraço e que tenha muita sorte no futuro. Muito bem, Bruno, da minha parte são as despedidas desta live. Um grande abraço a todos os que estão desse lado. Um grande abraço ao Bruno e eu vou deixar as despedidas com vocês os dois. Primeiro o Nilton e depois o Bruno. Boa noite a todos, um abraço. Avança, Nilton. Boa noite. Obrigado. Bruno, só mais uma colocação com relação à tua vida, que a gente está ouvindo e conhecendo um pouquinho mais. Seu pai foi guarda-redes, não é? É isso que você disse aqui. Provavelmente não chegou onde você chegou, tá certo? Você foi além dele. Você hoje joga pelo seu pai? Não é bem assim, porque eu jogava futebol de 11 e eu jogo futsal. Eu também juntou-se agora ao futsal, que eu nunca gostou nunca gostou da modalidade e agora é que está-se a perceber mais do que é o futsal. Mas ele te admira como guarda-redes de futsal. Sim, sim. Você falou do orgulho que a sua família tem, né? Do lugar que você está. Defina aí para nós em uma palavra. O que é a família para você? A família é tudo para mim, ajudam-me em tudo o que eu preciso. Estão sempre braços abertos para me apoiar em tudo, quando estou mal ou quando estou bem. E estão muito contentes por o meu percurso a nível de jogador e a minha vida pessoal, fora de campo e fora do Portimonense. Eles apoiam-me sempre a tudo, especialmente a minha mãe, a minha irmã e ao meu pai, à minha namorada. Quero agradecer a eles todos por tudo o que têm feito por mim. Você deu a típica resposta de guarda-redes, porque você disse que eles te recebem de braços abertos. É verdade. A típica posição de um guarda-redes quando está em pleno exercício da sua atividade. Parabéns, Bruno. Parabéns por tudo que você já fez, pelo tudo que a sua carreira já te trouxe de alegrias e pelo muito que nós esperamos de coração e nós desejamos para você muita felicidade, muitas felicidades, muita sorte, mas que você tenha também realmente muito empenho para chegar muito além do que você já chegou, para ir muito além do que você já foi. Já chegou longe o menino, mas que você possa chegar muito mais. É o que a gente te deseja de coração. Eu também deixo meu grande abraço a todos aqueles que participaram dessa live, que mandaram suas mensagens, que acompanharam, que compartilharam. Na próxima quinta-feira, como já disse o Luiz, nós estaremos de volta com o André Rochato para falar um pouco mais da sua experiência dentro de campo. Ele que foi uma das grandes revelações do Portimonense nessa temporada, dentro de campo, e uma das grandes revelações dos hospitais, também trabalhando muito. Fica para você, Bruno, dá o boa noite, dá o tchau para as pessoas e dizer aí suas últimas considerações, suas últimas palavras. Parabéns, garoto, e força. Quero que os portimonenses acreditem em mim e que este ano nos apoiem mais em todos os aspectos, que nunca desistam da gente e quero já agradecer por todos que estiveram aqui presentes e o resto uma boa noite. Nilton e Luís, obrigado por tudo e quero agradecer ao Mr. Pedro Moreira por acreditar em mim. Valeu. Grande abraço, Bruno. Um abraço a todos.